no poder de Deus, no Espírito de Deus, na graça de Deus. Não é em você, é em Deus. Nossa fé é uma mentira quando nós acreditamos em nós mesmos para darmos conta. Quando nós acreditamos em nós mesmos para darmos conta do pecado, para darmos conta da tentação, para darmos conta de enfrentar o mundo espiritual sozinhos, com a própria força. Então, logo, a cena vai mudar daquele momento e diz que Jesus, então, foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu. Pedro, Tiago e João foram com Jesus para um lugar mais dentro, lá em cima no Getsêmani, e os demais discípulos ficaram à espera no outro lugar. Jesus quis aqueles que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ele disse aos seus amigos que começou a ficar triste e angustiado. Ele diz, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Ele diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E disse ele a Pedro, vigiem, orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Meu traidor chegou. Naquele pouco tempo, ficou muito claro que o que os discípulos disseram, eles não conseguiam cumprir. Jesus confia sofrer, Jesus confia demonstrar fragilidade, Jesus confia demonstrar vulnerabilidade naquele momento terrível, convida 3 dos seus melhores amigos, dos que eram mais chegados como discípulos. E Jesus diz assim, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava pedindo companhia. Jesus não estava se mostrando forte. Jesus não estava mostrando como ele era forte, todo-poderoso. Jesus estava no seu momento mais frágil, mais humano. Jesus estava debilitado pela angústia, pela dor de ser ele quem iria assumir o pecado de todo mundo. Jesus estava abatido pela ideia e pelo plano que estava por se desenrolar, agora de uma maneira definitiva. Ele estava para assumir o pecado do mundo e com isto ficar afastado do seu Pai. E o medo de Jesus Cristo, de ficar afastado do seu Pai, separado do seu Pai, por conta de assumir sobre os seus ombros os pecados do mundo.